Evandro, você falou agora da China e eu estava dizendo para você há pouco aí em troca de mensagem, vamos marcar um dia um papo aqui para a gente falar de novo só sobre a China, né? Para quem não sabe, Evandro é autor do livro China, Tradição e Modernidade na Governança do País. Um livro elogiadíssimo, né? A gente viu agora pelo Elias Jabbour, que o considera o melhor livro já escrito em língua portuguesa sobre a China. Então merece muito a gente conversar sobre isso. Mas fica para um outro dia para a gente mergulhar nesse assunto. Parabéns pelo livro. Evandro, Muito obrigado, Manuel. esse anúncio de taxar o Brasil em 10%, né, que é o percentual mais baixo desse pacote Donald Trump, né? Você diria que foi menos pior do que se imaginava e ainda há possibilidade de negociação Brasil-Estados Unidos sobre isso? Nesse primeiro momento, poderíamos dizer que sim, que foi menos pior se a gente compara, claro, com o percentual estabelecido pelo Trump para os outros países, inclusive, mais uma vez, reforço, países que são tradicionalmente aliados dos Estados Unidos, né? A gente viu a tarifa que ele impôs ao Japão, aos países da União Europeia. Então, nesse sentido, o Brasil, nesse primeiro momento, não sofreu aí um percentual que a gente poderia dizer de um tarifaço, né? Então, podemos dizer que, enfim, é um sinal, no atual cenário, é positivo. Porém, Marcos, eu acho importante a gente pontuar duas coisas. A primeira delas é o seguinte, é que é preciso analisar cada situação de cada país em função do seu contexto, né? O Brasil já tem uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos e, naturalmente, quando a gente pensa, quando compara o percentual estabelecido para o Brasil com o percentual estabelecido para outros países, há uma questão importante aí que é saber como está a balança comercial também de cada um desses países, né? Então, é, é, olhando apenas aquela tabela se tem um retrato, mas é preciso depois analisar com lupa, né, os impactos dessa tarifa em relação a determinados setores no Brasil. Eu me pergunto muito o seguinte, sabe, Marcos, se eu tenho visto muitos analistas dizerem que não é momento para o Brasil pensar em reciprocidade ou retaliação. Eu acho que até aí tudo bem, não é o momento para agora, né? Mas eu me questiono o que alguns desses analistas diriam se, por exemplo, a tarifa imposta pelo Donald Trump fosse de 30%, 25%, 35%? Iriam defender, então, que o Brasil adotasse a reciprocidade, adotasse a retaliação, ou iam novamente dizer, não, não vamos fazer nada, porque senão vai piorar mais ainda, entendeu? Então, existe um componente aí que a gente precisa identificar, né? Se defende que o Brasil não adote nenhuma postura de reciprocidade porque tem receio da reação do Donald Trump, e aí provavelmente essas pessoas vão defender que o Brasil não adote nenhuma postura de reciprocidade ou retaliação em nenhum cenário, mesmo se o Trump aumentar em 30% essa tarifa, né? Ou se estamos falando de estratégias muito bem pensadas. Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil precisa sim desenhar cenários, né? Agora, nesta retaliação, a expressão mais objetiva que eu posso utilizar agora sobre isso, o Brasil precisa saber bem aonde deve ser feita, qual setor, qual é a medida para, na verdade, provocar o governo Trump a voltar à mesa de negociação, né? Então não é no sentido de vamos ver quem vai tarifar mais o outro, né? Tão somente, né? Mas enfim, são medidas pontuais que poderia ser analisada em função de setores nos Estados Unidos, dependentes de determinadas importações de produtos brasileiros, que, na iminência de serem taxados, vão fazer pressão no governo Trump para que, de fato, tente dialogar com o Brasil. Nesse ponto, é importante também que as empresas brasileiras e estadunidenses envolvidas nessa relação comercial internacional entre elas procurem também estreitar o diálogo, não só o governo, mas também, eu acho, o setor empresarial.